Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse servo, Senhor. Um homem de Deus que pouco tempo a gente nos conhece pessoalmente, mas o teu Espírito testifica. Eu sei que o Senhor vai usar esse homem, que é um homem de Deus, um homem que tem a vida no altar. Nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus e que ele seja liberado para agir no sobrenatural, direcionado pelo Senhor. E nós, como igreja, como pastor, eu digo, nós nos abrimos para a tua palavra, para receber o teu servo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Primeiro, é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Me sinto honrado de poder estar presente em um momento tão importante. É o aniversário da igreja. Me sinto honrado, uma alegria mesmo de coração. É um prazer estar com vocês aqui. A gente teve um tempo de manhã. Eu tinha uma expectativa muito grande no meu coração. Sei que Deus fez aquilo que Ele tinha para fazer. Amém? Amém? Queridos, eu gostaria só de falar sobre um DVD que eu trouxe ali. Nós temos um congresso anual de jovens lá em Curitiba, que se chama Desperta. São 3 dias de congresso, e esse ano a gente filmou em DVD todas as ministrações. A gente trouxe esse ano um cara chamado Jason Upton. Ele é uma das maiores referências mundiais de adoração. É um cara que tem um ministério peculiar mesmo. Eu fui lá catar os CDs que tinham. A gente fez uma quantidade maior dos DVDs dele. Eu trouxe ali, acho que tem 23 DVDs só, né? Foi uma quantidade pequena. São 2 DVDs diferentes. Um da ministração na sexta-noite e outro no sábado de manhã. Então tem palavra e louvor aqui. R$10 o DVD. É uma oportunidade. A gente não vai ficar produzindo esse material para vender depois. Então você tem a oportunidade de adquirir ali, amém? Tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Não? Ninguém ontem? Dia 3? 13? Tá valendo, né? Amém, queridos? Abra por favor sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vira para uma pessoa que está do teu lado, dá uma cutucadinha nela e fala assim: o pai quer te pegar de jeito hoje. Amém, querido? Abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa noite tão especial, Deus. Eu te agradeço porque nós somos privilegiados. Deus, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós estamos aqui, Senhor, te buscando ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Eu sei que o maior interessado, Senhor, em ministrar aos nossos corações essa noite é o Senhor mesmo. Então eu faço um pedido, Pai, que eu não te atrapalhe nessa noite. Que tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra em nome de Jesus. Mas que aquilo que é genuinamente do teu Espírito encontre um solo fértil nessa noite. Ministra o nosso coração, Senhor. Que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, o nosso entendimento, Senhor, para receber a tua palavra, aquilo que é teu nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Filipenses capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Eu acho interessante, queridos, a forma que o apóstolo Paulo aqui, ele destaca a questão da alegria. Ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vou dizer mais uma vez: alegrai-vos. E eu acredito que a alegria, ela deveria ser uma das principais características da vida de um cristão. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor Jesus fala que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os irmãos. E eu creio que a alegria, queridos, deveria ser uma das características mais marcantes na vida de cada um de nós. A alegria é fruto do Espírito. Eu acredito que lá na igreja primitiva, quando olhavam para a vida dos cristãos, e as pessoas queriam estar com aqueles homens, uma das coisas que chamava a atenção era a alegria.
Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta: por que às vezes isso não é tão marcante nas nossas vidas? E eu tenho aprendido que a alegria, ela é fruto de confiança. E a confiança, ela é fruto de outra coisa. Ela é fruto de você saber exatamente em quem você crê. E isso é fruto de intimidade. Eu tenho aprendido que as pessoas mais cheias de fé que eu conheço são as pessoas que conseguem nutrir um relacionamento mais íntimo com o seu Deus. O pastor Luciano conta uma história muito interessante. Ele fala que alguns anos atrás ele foi convidado para pregar na Europa, e ele foi para a Itália, em Roma. E quem conhece um pouquinho a história da igreja sabe que essa é uma das cidades do mundo que mais tem pontos turísticos relacionados com a história da igreja, né? Então você tem lá a Praça de Roma, onde os cristãos eram queimados vivos para clarear a noite. Você tem o Coliseu, onde eles eram jogados para serem comidos por leões. E você tem vários lugares relacionados à história da igreja. E o pastor Luciano conta que essa pessoa que convidou ele para estar lá falou: ó, Luciano, você não vai conseguir em todos os lugares, mas eu gostaria que você escolhesse alguns pontos para te levar. E ele fala que um dos lugares que ele escolheu para ir foi uma prisão onde tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro ficaram presos. E ele conta que aquele foi um dos piores verões em Roma, né, na Europa. Ele falou que ele andava na rua e ele escorria suor. Tá certo que é gordinho, você colabora, né? Eu estava falando com o pastor aqui que lá na Alcântara todo mundo é cheinho, né? A gente tem um provérbio lá que diz que o pastor sem pança não inspira confiança. Então, e ele conta que ele escorria suor. E quando ele chegou no lugar dessa prisão, ela não era nada mais do que um buraco escavado na rocha. Então eles escavaram na rocha, desceram, aí tinha um salão com vários outros buracos escavados com uma grade na frente. Ele disse que mesmo com o calor lá fora, quando ele entrou naquele lugar era gelado. E ele parou ali e ficou olhando para aquela cena, para aquelas prisões, onde não entrava uma luz, um lugar gelado, úmido. Ele olhou para aquela prisão onde não tinha um lugar para dormir, onde provavelmente as pessoas que ficavam presas faziam as próprias necessidades fisiológicas no mesmo lugar que dormiam. E ele disse que ele olhou para aquela cena e ele não aguentou e começou a chorar pensando como alguém, numa situação daquelas, pode escrever tanto sobre o amor de Deus. Mas eu tenho aprendido algo, que existem dois níveis de fé. Existe o primeiro nível de fé, que é muito importante. É o nível de fé onde eu passo a acreditar que Deus pode responder a minha oração. Então o primeiro nível de fé é aquele onde eu posso acreditar que Deus pode me dar aquele emprego que eu preciso, Ele pode alcançar aquele meu amado, meu parente que ainda não é convertido, Deus pode curar aquela pessoa que eu amo, que está enferma. Esse é o primeiro nível de fé. Mas existe um nível de fé muito mais profundo, onde eu passo a acreditar em Deus, não só por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. E esse é um nível muito diferente. E existem algumas pessoas que parecem que conseguem romper um nível de fé, aonde nenhuma circunstância externa consegue mexer com a fé que está aqui dentro. Eu gosto de algumas palavras do apóstolo Paulo que mostram tão bem isso. Você não precisa abrir para a gente não demorar, eu até prefiro que você preste atenção. 2 Timóteo 1,12 diz assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Ele, eu sei onde eu tenho colocado a minha fé. Queridos, um texto bem conhecido, mas que mexe demais comigo. Romanos 8, 35 a 39 diz assim: olha a profundidade dessas palavras. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Sabe o que é mais interessante, querido? É que o cara que escreveu isso aqui, ele não estava sentado no sofá da casa dele, com o pé para cima, com um copo de 700 ml de Coca-Cola, assistindo às Olimpíadas, e de repente ele teve um insight poético e falou assim: nossa, eu vou escrever uma coisa bonita para Deus agora. Não, mas quem escreveu isso aqui sofreu perseguição, dificuldade, fome, apedrejamento, naufrágio. Ele disse: em todas essas coisas eu sou mais um vencedor. Não tem nada de errado com isso, mas às vezes é muito fácil a gente colocar um adesivo no nosso carro, dizendo: eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. Sabe por quê? Porque o amor dele, o compromisso dele, isso não exige nada de mim. Mas quando nós chegamos à perseguição, na nudez, na dificuldade, a gente deixa de lado essa parte da palavra. Mas existem alguns homens, queridos, que conseguem romper um nível de fé. Eu queria, só para ilustrar isso, eu queria falar com vocês aqui sobre duas histórias bem conhecidas. A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que ele era idoso, sua esposa Sara era idosa, já tinha uma idade avançada e era estéril. Mas Deus dá uma promessa para Abraão e fala assim: Abraão, dessa esposa estéril e de idade eu vou te dar um filho. E nós conhecemos a história, a palavra de Deus fala que Abraão creu, ele foi fiel àquilo, ele acreditou no que Deus queria para ele, e Deus dá para ele um filho chamado Isaac. Isaac, queridos, representava a fidelidade de Deus na vida de Abraão. Eu fico imaginando Abraão acordando de manhã, e ele sentando na frente da tenda dele para tomar um café, e toda vez que ele olha para Isaac, ele pode dizer: Deus é fiel. Isaac era o símbolo da fidelidade de Deus na vida dele. Mas um dia, queridos, lá em Gênesis 22:2, Abraão acorda de manhã, ele está amarrando a sandália dele, e Deus aparece para ele e diz assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Parece que Deus quer forçar mesmo o coração de Abraão a perceber aquilo que Deus está pedindo. Deus chega para ele e fala assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho, aquele filho que você ama tanto, pega ele e oferece um holocausto para mim. E ponto final. Deus não diz mais nada para Abraão. Deus não explica, Deus não diz o que vai fazer depois, Deus só pede o filho. Às vezes, quando a gente lê uma história dessa na palavra de Deus, queridos, é muito fácil a gente virar a página e ver que tudo ocorreu bem, tudo acabou bem. Mas eu fico imaginando como foi para esse homem. A palavra de Deus fala que ele acorda de manhã, ele pega alguns servos para ajudarem ele, ele pega um feixe de lenha, ele pega o fogo para acender o holocausto, ele pega o cutelo, que é uma espécie de uma machadinha, que é usada literalmente para partir no meio do sacrifício. E ele vai para a beira daquele monte. E quando ele chega aos pés do monte, ele diz para os servos: agora vocês esperam aí que eu vou subir com o meu filho. Agora eu fico imaginando Abraão subindo aquele monte e olhando para Isaac. Provavelmente naquele momento, querido, os primeiros passos que Isaac deu, ele lembrou. Eu fico imaginando Abraão olhando para ele e lembrando quando nasceu o primeiro dentinho Isaac. A primeira vez que Isaac olhou para ele e chamou ele de papai. Talvez Abraão estivesse olhando para aquele menino carregando aquela lenha e pensando: meu Deus, como está bonito esse filho do Senhor de Deus. Como o Senhor é fiel. Mas naquele momento Isaac vira para ele e fala assim: Isaac sabia o que era sacrificar, ele andava junto com o pai. Isaac vira para ele e fala assim: pai, tem aqui a lenha, o fogo, o cutelo, vocês querem o sacrifício? E Abraão vira para ele e fala assim: o Senhor proverá, meu filho. Mas o que eu acho mais interessante sobre de Abraão não está em Gênesis, mas lá em Hebreus 11, 17 a 19 fala um texto muito interessante que mostra algo peculiar nessa história. A palavra de Deus diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, e
estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Olha que interessante, querido. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo entre os mortos. Quando eu leio para esse texto, sabe o que eu vejo, querido? Eu vejo um homem que está subindo aquela montanha e ele está tendo um conflito no coração dele. Ele está pensando: meu Deus, o que será que Deus vai fazer? Será que Deus vai ressuscitar meu filho? Será que Deus vai fazer o tempo voltar? Será que Deus vai me parar? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa Deus vai fazer, porque eu sei que Ele é o meu Deus. Se entende a diferença, querido? Mais um exemplo: 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, homens fiéis ao Senhor, que moravam no meio de um povo corrupto, idólatra. O rei Nabucodonosor acorda meio surtado um dia, e ele chega para esses 3 homens e fala assim: agora chega, ou vocês adoram a minha imagem de ouro e os nossos ídolos, ou eu vou pegar vocês 3 e vou lançar numa fornalha de fogo. E quando ele faz isso, esses 3 homens dão uma resposta muito interessante para ele. Daniel 3, 16 a 18 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que esses homens estão dizendo? Nós temos relacionamento com o nosso Deus, nós sabemos quem Ele é. E nós sabemos que se Ele quiser, Ele é poderoso para nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser, vai valer a pena morrer por esse Deus. Porque nós sabemos quem Ele é. Porque a nossa confiança não está só em Deus poder nos livrar, mas a nossa confiança está em quem Deus é. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta assim: você está pronto para perder o controle? Está pronto para perder o controle? Já perdi, né? Quem engoliu seco aí? Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês, queridos. No ano 2000, finalzinho do ano 2000, setembro do ano 2000, eu comecei a namorar com a Dani, que hoje é minha esposa. Em 2001, eu comecei a fazer faculdade de administração, e eu entrei para um laboratório, numa multinacional, fazendo estágio. Eu era aquele cara de uma leitinha preta que entra na tua frente no médico, sabe? Eu era propagandista de medicamentos, tinha um bom salário mesmo como estagiário. E quando chegou no finalzinho de 2001, meu gerente me chamou para conversar e ele falou assim: olha, Fábio, a gente está gostando muito do teu trabalho e você está saindo de férias agora. Quando você voltar de férias, a primeira vaga que tiver como efetivo na empresa, eu vou te indicar. A gente quer te efetivar na empresa. E querido, aquilo significava muito para mim. Por quê? Porque meu salário ia ser umas 4 vezes maior. Eu ia ter carro na empresa, plano de saúde, celular. Mas principalmente isso era importante para mim, porque significava que eu ia poder casar rápido. E crente tem que casar rápido, amém, irmãos? Amém. Tem uns olhando gato aí, você viu esse sorriso? Eu saí daquela reunião eufórica até, liguei para a Dani e falei: eles vão me efetivar. A gente já começou a fazer planos, falei: vocês me efetivarem no começo do ano, talvez no final do ano já dê para a gente casar. A gente fez 1000 planos, querido. Eu nunca torci para as férias acabarem tão logo. Eu voltei de férias, eu acho que estava na segunda semana trabalhando, meu gerente me liga: cara, eu preciso marcar uma reunião com você. A gente marcou um ponto de encontro, eu liguei para dentro e falei: Dani, o Edson quer falar comigo, vai orando aí que eu acho que eles vão me efetivar. Queridos, quando eu cheguei na reunião, meu gerente sentou comigo e ele falou assim: olha, Farley, a gente teve algumas mudanças na empresa a nível Brasil. E eu não só não vou poder te efetivar, como todos os estágios a nível Brasil foram cortados. E eu vou ter que te desligar da empresa. Irmão, pensa um balde de água fria. Saí desanimado daquela reunião. Mas como a coisa não veio de uma só, naquela mesma semana, meu pai estava com um problema de garganta e ele foi fazer alguns exames. Eu lembro que eu estava
ainda trabalhando em um dos hospitais, e eu liguei para ele e falei, daí, pai, pegou o exame? E ele falou do outro lado para mim, ele falou, filho, eu estou com câncer. Eu lembro quando eu recebi essa notícia, irmão, não sabia nem o que pensar direito. Eu peguei um ônibus, eu fui para casa, e eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai, minha mãe e minha irmã chegaram logo depois. E meu pai até desceu bem do carro, mas na hora que ele me abraçou, ele começou a chorar já. E como foram difíceis aqueles dias que ele deu, eu lembro que eu acordava de manhã, quase de um dia para o outro, eu perdi meu emprego, descobri que meu pai estava com câncer. Eu lembro que eu acordava de manhã, uma das sensações que mais me marcaram é que você vai dormir, e quando você consegue dormir, você acorda de manhã e por um segundo parece que está tudo bem, mas aí você dá uma espreguiçada e a lembrança de tudo que está acontecendo na tua vida vem, parece uma nuvem negra para frente. E eu lembro que eu não sei quem de Você já passou por uma situação dessa, de uma doença dessa na família, mas é terrível, mexe demais com as nossas emoções. E eu lembro que num daqueles primeiros dias eu acordei uma manhã mal. Na casa dos meus pais até hoje tem uma árvore bem grande, uma castanheira. Eu lembro que eu fui para debaixo daquela árvore, eu comecei a chorar diante de Deus. E eu comecei a falar, falei, Deus, o que está acontecendo? Estava tudo indo tão bem. Eu falei, Deus, eu ia ser efetivado na empresa, eu ia poder casar. Eu falei, agora eu fui mandado embora, não tenho como pagar minha faculdade. Eu falei, olha meu pai, minha mãe está chorando num canto, minha irmã no outro, meu pai no outro. Eu falei, Deus, eu não quero perder meu pai. Eu falei, eu estou brigando para ter condições de eu manter a minha família, poder casar. Eu falei, se meu pai morre, eu vou ter que cuidar da minha família. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Mas Deus me falou algo, querido, aquele dia que mudou a minha história. A primeira coisa que eu queria te dizer, eu vou contar uma série de testemunhos hoje aqui. Quando a gente prega uma mensagem dessa, às vezes passa a impressão que o cara vive o sobrenatural todo dia. Eu quero te dizer uma coisa, a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais, eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade e a disciplina nos dias naturais é que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? E nesse dia, Deus me falou daquele jeitinho, que eu tenho certeza que é Ele. E enquanto eu estava orando, Deus me perguntou assim, falou assim, Farley, você ama teu pai? E eu falei, Deus, eu amo meu pai. E Deus me perguntou de volta, Farley, você ama teu pai? Eu me senti meio contrariado e falei, Deus, o Senhor sabe o quanto eu amo meu pai. E Deus me disse assim, querido, não importa o quanto você ame teu pai, ou o quanto um dia você possa chegar a amar o seu pai, eu amo ele muito mais. E amo você. E amo a sua família. Confie em mim. Querido, aquilo foi como se aquela dor tivesse sido arrancada do meu coração. E eu lembro que a partir daquele dia, todas as manhãs, quando eu acordava, e aquela tristeza queria vir ao meu coração, eu dizia assim, ninguém me ama como Deus me ama. E eu lembrava, a Dani às vezes ligava para mim preocupada, chorando, falando, Farley, como que você está? E eu dizia para mim mesmo, eu falava, se a Dani está preocupada assim comigo, Deus está muito mais, porque ninguém me ama como Deus me ama. Fecha teus olhos, bate no teu peito e fala assim, ó, ninguém me ama como Deus me ama. Ninguém me ama como Deus me ama. E naquele dia, querido, eu dobrei o meu joelho, eu fiz uma oração. E eu falei para Deus assim, Deus, eu confio no Senhor, independente do que aconteça. Eu disse, eu creio que meu pai vai ser curado, e eu quero que ele seja curado. Mas se ele não for, nada vai mudar entre nós. E queridos, o mesmo gerente que tinha me desligado daquela empresa, eu falei, eu tenho que levar a vida adiante. Ele me indicou para uma outra vaga, num outro laboratório, multinacional também. Só que eu fiz a entrevista, ele gostou muito de mim e falou assim, Farley, a vaga é tua. Só que acontece o seguinte, na outra empresa, eu trabalhava em dois hospitais de Curitiba só, o Hospital Evangélico e o Hospital Cajuru. Ele falou, aqui nessa empresa, você vai trabalhar nesses hospitais também, mas você vai ter que visitar médico em consultório. Então você precisa de um carro. Se você conseguir um carro, a vaga é sua. Querido, não tinha R$1 no bolso. E eu lembro que na época, meu pai ainda fazendo tratamento de câncer, e
meu pai, depois de fazer muitas sessões de quimioterapia, radioterapia, depois de perder muito peso, perder todo o cabelo, ele estava curado, amém? Amém? Mas nessa fase ainda de fazer tratamento de quimioterapia, meu pai, tadinho, saiu comigo para ir atrás de um carro. Falei, pai, eu preciso comprar um carro. Irmãos, eu não sei se já tentou financiar um carro mais velhinho, 100%, mas você não consegue. Você só consegue financiar 100% um carro mais novo. E eu procurei um carro mais velho, não consegui, e acabei comprando o meu primeiro carro. Um Golzinho Special, aquele Golzinho bola, branquinho, tinha 1 ano e pouquinho de uso. Fiz em 48 parcelas. Comprei o meu carro e saí faceiro para trabalhar. Entrei no laboratório. E, queridos, eu lembro que meu salário era assim. Eu pagava a faculdade, eu pagava a prestação do carro, eu vendia meu vale-refeição para poder pôr gasolina no carro e daí levava sanduíche todo dia. Eu pagava o seguro, entregava meu dízimo e sobrava assim tipo R$50 por mês. A coisa era dura. Só que chegou um mês, querido, eu não lembro exatamente o que aconteceu, se foi a mensalidade da faculdade que aumentou. Mas eu cheguei no final do mês e eu percebi que eu não ia conseguir pagar o seguro e entregar meu dízimo. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Vou pagar o seguro do carro ou vou entregar meu dízimo? Mas eu, como crente fiel, eu falei, não, eu vou deixar de pagar o seguro e eu vou entregar meu dízimo porque Deus vai ser fiel comigo. E ele foi mesmo, mas não bem do jeito que eu imaginava. Representante parece que anda em gangue, né? Eu lembro que eu visitava uns médicos no hospital evangélico, era terrível. Tinha uma rua onde todos os representantes paravam lá. Era super difícil de achar lugar. Você tinha que andar um monte de vezes para encontrar uma vaga. Mas esse dia, querido, eu fui visitar uns médicos lá, na ortopedia do hospital evangélico. E quando eu virei do lado do hospital, mas tinha uma vaga do tamanho do meu carro, debaixo de uma sombra. Eu brinco que só faltou aparecer um arco-íris, uns coelhinhos pulando, borboleta, tocar uma música. Eu falei, meu Deus, uma vaga na sombra, era dia 18 de fevereiro. Eu falei, eu vou parar o carro aqui. Encostei o carro, abri o porta-mala, peguei algumas amostras de medicamento e entrei visitar os médicos. Eu acho que eu devo ter ficado uns 30, 40 minutos lá dentro. Irmão, quando eu voltei, só a sombra estava lá. Bateu um desespero. Eu não sei porque que a gente faz isso, mas todo mundo que tem seu carro roubado faz. Andei umas 3 quadras para cima. Eu não sei, acho que a gente acha que o carro vai mudar de lugar sozinho, né? Ah, ele não estava muito contente ali, foi para outro lugar. Andei umas 3 quadras para baixo, voltei para o lugar da sombra, tomei uma atitude adulta. Sentei no meio fio e comecei a chorar. Liguei para a Dani e falei, Dani, aconteceu a única coisa que não podia acontecer. Roubaram o meu carro. Queridos, eu fiz tudo que era possível, fiz boletim de ocorrência, liguei para alguns amigos que eram da polícia e resumo da história. Roubaram o meu carro, todos os meus documentos, uma jaqueta que eu adorava, meu almoço e uma caixa de Trident novinha, sabe, com 18 envelope. O Trident até hoje eu sinto uma... Eu preguei essa mensagem no interior do Paraná, lá veio um irmão que tinha uma distribuidora de doce, me deu acho que umas 10 caixas de chicletes. Ó, irmão, para Deus trazer cura para você. Irmão do céu, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho R$1 no bolso, tinha 3 anos para pagar aquele carro ainda. Falei, o que eu vou fazer? Falei, vou conversar com o meu gerente. Cheguei pro meu gerente e falei, cara, roubaram o meu carro. Ele, puxa vida, consegue um carro até semana que vem para você poder continuar trabalhando com a gente? Troféu joinha para você é muito legal. Falei, o que eu vou fazer? Emprestei o carro da sogra, irmão. Irmão, eu nunca tinha batido o carro na minha vida. Em um mês eu bati o carro da sogra 2 vezes. Falei, não vai dar certo esse negócio. Falei, Deus, dá um jeito aí, me dá uma luz que eu não sei o que fazer. O que aconteceu? Uma prima minha, eu lembro até hoje, me emprestou R$2.650 para eu comprar um carro ou alguma coisa parecida. Agora você imagina, R$2.650 e eu comecei a procurar um carro. Irmão do céu, entrei em umas coisas que só graça. Você não acredita nos carros que eu fui ver.
Quando não dava mais, eu fui um dia num feirão de carros usados que tem lá num antigo estádio, o estádio do Pinheirão. Aí eu tô andando lá, eu vejo um golzinho, 1982, a ar, chaleirinha que eles falam, parece um barco. Ele liga o motor, tem 2 carburadores, fica assim, da cor bege mais feia que você possa imaginar. Eu apelidei ele depois de doce de leite, porque ele parecia um docinho de leite com 4 rodinhas. Tinha o senhor do lado do carro, eu falei assim, ô tio, quanto que é o carro aqui? Ele falou 2.650. Eu quase dei uma rajada de língua estranha, falei, é um sinal. Aí, irmão, eu negociador, representante também, falei, não, vamos negociar esse negócio. Comecei a discutir com o rapaz ali. E eu não lembro se foi 150, 200 reais que eu consegui de desconto. Acho que eu comprei por 2.450. Saí faceiro. Falei, comprei o carro. E ainda tenho 200 para pôr gasolina. Parei no posto, peito estufado. Pode encher o tanque aí. Irmão, eu enchi o tanque e descobri 2 coisas do carro já. A primeira, o marcador de combustível não funcionava. E eu empurrei esse carro muitas vezes. Segundo, tinha um buraco quase na boca do tanque. Se você enchesse, eles guinchavam a gasolina. Eu tava andando, tinha um cara fumando na rua, eu tinha que desviar lá para outra mão. Eu acho que eu fiquei com esse carro uns 2 anos e meio. E, irmão, ele literalmente desmanchou na minha mão. Primeiro dia, fui trabalhar. Aí fui trabalhar, tô na Avenida das Torres, que é a avenida que sai do aeroporto lá. A casa dos meus pais até hoje é do ladinho. Aí eu passei numa lombada, irmão, e eu senti o carro dar uma vibrada, parecia que estava no vibracal, sabe? Vibrava e fazia assim. Falei, cara, o que será que é isso, né? Passei em outra lombada de volta. Irmão, encostei o carro na casa da minha mãe, parei, fui olhar por baixo. Irmão, meu banco estava indo embora. Tava virando o carro dos Flintstones, sabe? O irmão falou assim pra mim, esse carro é bom pra chupar laranja aqui, né? Porque você vai jogando a semente pelo buraco. Igual o pastor Silas. O pastor Silas tinha um Fusca que quando ele ia buzinar, ele falava, desencosta da lata. Se você buzinasse, encostar na lata, levava choque. Aí, irmão, o que eu tive que fazer? Tive que atravessar uma madeira de uma soleira até a outra da porta para deixar o banco dentro do carro. Irmão do céu, fui um dia visitar. A Dani nunca mais entrou naquele carro comigo, porque era impossível você andar naquele carro sem sair com cheiro de frentista. Impossível. Aí, irmão, fui visitar. Na época a gente namorava só ainda. Eu fiquei até um pouco mais tarde, numa sexta-feira, na casa dos pais dela. Aí tô voltando para casa cansado, tô atravessando o Largo da Ordem, que é uma região meio perigosa ali. Fura o pneu. Pensa no desespero. Falei, meu Deus do céu, não tem macaco esse carro. Falei, não tem marcador de combustível, vai ter macaco? Desci do carro intercedendo, por favor, Deus, materializa um macaco aqui, faz alguma coisa. Irmão, abri a tampinha lá atrás, quase fechando o olho assim, né? Por favor, Deus, que tenha um macaco. Abri, tinha um macaco, irmão. Falei, Deus, por favor, que funcione, que funcione. Tirei o macaco, comecei a rodar, ele foi abrindo. Eu, aleluias. Botei o macaco lá, comecei a levantar o carro. Efeitos especiais, né? O carro foi levantando. Daqui a pouco eu vi um barulho assim. Buf! Irmão, sumiu o macaco. Eu falei, cara, cadê o macaco? Olhei por cima, não tava. Olhei para baixo, não tava. Olhei por baixo, não tava. Dei a volta. Eu tava quase repreendendo. Resolvi abrir a porta. Abri a porta, estava lá dentro do carro o macaco. Tinha atravessado a soleira. Uns 6 meses eu tinha 4 furos de cada lado. Só dava para levantar o carro aquele macaco jacaré, sabe? Fui na Igreja Batista Shalom lá em Curitiba um dia, fogo e glória em Curitiba. Parei o carro, fui puxar o freio de mão, veio até que assim, ó. Nunca mais teve freio de mão o carro.
O irmão falou assim, ô, teu carro é ungido, hein? Eu falei, por que não? Porque onde você para fica uma poça de óleo. Irmão, pensa numa aprovação. Misericórdia. Irmão, fui trabalhar com o carro novo. Aí eu não sei se vocês sabem, mas que nem eu falei, representante anda em gangue, né? E eu lembro que eu fui no hospital evangélico mesmo. Cheguei, estacionei o carro lá. Aí a gente ficou, tinha um saguão que a gente ficava, que todos os representantes ficavam ali. E representante tem tudo carrinho novo, carrinho de laboratório, a gente trabalha só de roupa social. Eu lembro que a gente visitou os médicos e alguém falou assim, puxa, acho que não tem mais nenhum médico, vamos embora. Eu falei, vamos. Irmão, quando eu levantei, eu pensei, vão ver meu carro. Senti as bochechas corar, irmão. Eu fui levantando pensando o que eu vou fazer. Eu falei, já sei. Vou andar umas 10 quadras para baixo se precisar. Quando todo mundo tiver entrado no seu carro, eu volto e pego o meu. Mas aí, irmão, Deus falou comigo daquele jeitinho. E Deus me falou assim, Farley, eu quero te tratar. Você que escolhe se vai demorar mais ou menos. Eu falei, Deus, tem que tratar, então vem e racha de uma vez. Falei, ô moçada, vem aqui conhecer meu carro novo. Eles estavam passando direto pelo carro. Eu falei, não, é o docinho de leite aqui, ó. Eles vieram, cercaram o carro e pararam assim. Eu entendi que era um minuto de silêncio. Ninguém fez nenhum comentário, daqui a pouco alguém falou, oh, vamos embora, então vamos. Irmão, com o tempo o carro ficou meio temperamental. E às vezes eu saía do consultório de onde eu estava e abria a porta e não abria, irmão. Eu tinha que fazer o quê? Abrir o porta-mala, arremessava a maletinha para dentro e ia engatinhando. Eu não sei se você sabe, mas ali na frente tem os 2 amortecedores e tem 2 molas que seguram o amortecedor. Só que um lado estava podre a lata e a mola estava quase saindo, já estava virando uma antena. E não importa o jeito que eu deixasse o volante, as rodas da frente sempre estavam tortas para um lado. E em pouco tempo eu tinha o único carro de Curitiba que cantava pneu mesmo andando em linha reta. Eu podia estar 10 por hora e o carro ia. Volte e meia eu fazia uma curva e eu se jogava para o lado. Meu Deus! Tem alguém se perdendo. Mas irmão, para terminar a história do carro. Tinha sido uma semana bem pesada de trabalho. Uma sexta-feira também eu fui visitar a Dani, como sempre, na sexta. E eu estava voltando para casa, subindo ali a rua Padre Anchieta. Uma rua larga, tem um canteiro no meio. E estava garoando um pouco e o carro começou a dar umas falhadas. Eu tinha a impressão que o pedal parecia que estava prendendo. E eu olhei para baixo e dei umas bombadas no acelerador. Quando eu voltei a cabeça, tinha um carro crescendo na minha frente. Eu tentei desviar, irmão. Mas eu dei uma baita de uma cacetada, fui parar lá em cima do canteiro. Quando eu bati a pancada no peito do cinto, foi meio forte, eu saí meio tonto, já desesperado, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, Deus? Não tenho seguro, não tenho nada. E querida, eu vou contar uma coisa para vocês que é bem esquisita agora, mas é verdade, tá? Eu desci do carro, meio tonto ainda, eu ouvi uma voz atrás de mim. Curitiba é uma cidade grande. A gente tem mais de 2 milhões de habitantes hoje, Curitiba região. Eu ouvi uma voz atrás de mim e falou assim, Farley. Quando eu olhei para trás, eu percebi que eu tinha acabado de destruir um Megane importado de uma amiga de faculdade da Dani. Mas a hora que eu olhei para aquela menina, queridos, Deus falou para mim assim, até a pessoa em quem você ia bater, fui eu que escolhi. Confia em mim, eu continuo com você. Quando você passa por uma situação assim, queridos, você tem 3 tipos de crente que você encontra. Você tem o cara que acha que você está com uma uruca e tem que fazer uma corrente. E o cara olha para você e fala, não, irmão, você tem que passar pelo Vale do Sal, fazer a corrente do cajado de Elias, alguma coisa o cara inventa, você tem que fazer. Você tem o cara que é mais prático, que fala assim, não, isso aconteceu porque você não fez manutenção, tal, não sei o quê. Você tem o cara que é mais espiritualoide, que é aquele que olha para você e fala assim, ó, está em pecado.
Se você não tivesse em pecado, não acontecia essas coisas. Mas eu sabia, querido, que Deus queria tratar algumas coisas em mim. E eu me dispus a ser tratado por Deus. Quando eu trabalhava ainda dentro desses hospitais, eu fiz um projeto especial uma vez. Presta atenção nessa história. Eu fiz um projeto que eu trabalhava de noite dentro do pronto-socorro. Via de tudo lá. Eu levava lanche para aqueles médicos à noite, ficava lá até 10, 10 e meia da noite. E eu lembro que um dia eu estava lá, queridos, isso faz alguns anos, eu vou lembrar eu vou contar para vocês como está na minha memória, na minha cabeça. Apareceu uma criança, eu acho que ali de uns 5 anos talvez, 4 ou 5 anos, e parece que ela foi descer o escorregador e ela caiu antes do escorregador terminar. Quando ela viu que ia dar de cara no chão, ela pôs a mão na frente e a mão quebrou e encavalou no antebraço. E a medicina, ela tem umas coisas meio grotescas. Eu não sei se a gente tem um médico aqui. Quando acontece isso, não tem muito o que fazer. O que os médicos fazem? Eles dão uma anestesia local. E um médico segura o corpo da criança e outro puxa a mão até a mão encaixar no lugar. Eu tenho um menino lá da igreja, hoje bem próximo, que é ortopedista. Ele falou, ó, o osso da criança ele é mais flexível. Às vezes você tem que quebrar a mão para o outro lado para ela voltar para o lugar. E a musculatura toda da criança, ela fica retesada por causa da dor. E às vezes 2 homens puxando tem dificuldade de botar um negócio no lugar. Eu lembro que eu olhei aquela cena daquela criança, queridos, aquela mão, né? E eu achei interessante aquilo. Eu já estava acostumado a ver um monte de coisa direto dentro do hospital. E eu lembro que eu fiquei observando. E os médicos foram conversando com aquela criança e de repente um agarrou o corpinho dela, outro agarrou a mão e começaram a puxar. E quando esses homens começaram a puxar, essa criança gritava, ela falava assim, pai, faz ele parar, pai, não deixe esse homem mexer em mim, pai, está doendo. Pai, me leva para casa, por que você me trouxe aqui? Pai, não deixe ele mexer em mim. E chorava, chorava. E eu via nos olhinhos daquela criança, querido, que ela estava magoada com o pai. Na limitação do entendimento dela, ela não entendia que aquele processo era importante para que ela não perdesse aquela mão ou no mínimo ficasse aleijada. Ela só via o quê? Ela falava assim, meu pai, que devia cuidar de mim, me trouxe aqui para um estranho, mexer na minha mão e me machucar ainda mais. E ela estava magoada com o pai. E muitas vezes, queridos, é isso que nós fazemos com Deus. Nós não entendemos alguns processos de Deus na nossa vida. E por nós não termos uma intimidade com Ele, que nos faz confiar nele por quem Ele é, nós nos magoamos com Deus. Mas a gente não pode ser criança para sempre, amém, querido? Eu não vou demorar muito mais. Eu lancei esse livro aqui, é meu segundo livro, no dia 31 de outubro de 2008. E eu tenho um capítulo desse livro, queridos, que eu conto uma mensagem muito parecida com aquilo que eu estou compartilhando com vocês nessa noite aqui. Só que o que não deu tempo de eu colocar nesse livro foi que meu pai ficou alguns anos bem, curado, mas depois de um tempo ele voltou a ter câncer. E entre o espaço do livro ir para correção, ir para capa, diagramação, depois ser impresso, distribuído, não deu tempo de eu colocar isso nesse livro. E quando eu lancei esse livro, apesar do meu pai estar respondendo muito bem ao tratamento, ele não foi no lançamento do livro porque ele estava fraquinho, porque tinha acabado de fazer uma quimioterapia. E eu lancei esse livro no dia 31 de outubro e eu recebi um convite para ministrar numa igreja Rogate, em Curitiba, no dia 15 de novembro, um sábado. E desde o dia que eu recebi aquele convite, queridos, Deus começou a me falar comigo e Ele me disse assim, Farley, eu quero que você pregue lá a mensagem que você fala do seu pai. E eu comecei a argumentar com Deus e falei, Deus, mas essa não é uma mensagem para pregar para jovens, Deus. Só uma mensagem para domingo. E Deus me falava, eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. Eu falava, Deus, mas o pessoal lá já encomendou a mensagem, eles querem que eu fale sobre avivamento, não é sobre isso que eles querem que eu fale. Eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. E eu falei, Deus, meu pai está doente de volta.
Não faz sentido eu pregar essa mensagem, mas Deus insistia aquilo no meu coração, queridos. E naquela semana ali, do dia 7 até o dia 14, né, da segunda ali, até o final de semana, até a sexta-feira, eu ia pregar nessa igreja no sábado. O Samuel Moraes, não sei se já teve para esses lados aqui, um ministro de louvor lá da igreja, ia comigo. Deus continuava insistindo com isso no meu coração, queridos, eu brigando com Deus. Na sexta-feira, dia 14, um dia antes, eu estou trabalhando, umas 10 horas da manhã, meu telefone toca e minha mãe. Ela fala assim, olha Farley, teu pai amanheceu tão fraquinho. Ela falou, eu acho que é só uma reação da quimioterapia, ele já teve isso outras vezes. Mas por segurança, eu marquei uma consulta para ele 5:30 da tarde. E ela falou assim, você não pode levar a gente? E querido, eu tenho um tio que mora do lado da casa dos meus pais. E ele é um profissional liberal, normalmente era ele que levava. Eu já estava casado nessa época. Mas nesse dia eu senti alguma coisa, eu falei, não, mãe, eu vou levar. Não tinha nem falado com o meu gerente. Falei, eu levo vocês. Conversei com o meu gerente, ele me liberou. E no final da tarde eu fui para a casa dos meus pais. E quando eu cheguei lá, queridos, eu percebi que a coisa parecia ser um pouco mais grave do que eu imaginava. Eu lembro que eu cheguei no quarto dos meus pais e eu falei, pai, a gente tem que trocar de roupa. E querido, ele não conseguia sentar na cama para trocar de roupa. Eu lembro que eu ajudei ele a trocar de roupa e quando ele estava vestido eu falei, pai, se aguenta ir até o carro? Ele falou, acho que não. E querido, eu lembro tão bem isso, eu enfiei minha mão debaixo da perna dele, meu braço nas costas, enrolei os braços dele no meu pescoço e levei meu pai para o carro no colo. E eu lembro que da casa deles até o hospital, eu fui segurando na mão dele, orando com ele, falando, pai, você vai chegar lá, vai tomar um sanguinho, vai tomar umas plaquetas, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Queridos, eu deixei meu pai 5:30 para fazer a consulta. Às 6:30, o médico me deu uma guia para internar meu pai. E às 5 para meia-noite, eu recebi uma ligação da minha irmã dizendo que meu pai tinha falecido. Assim, ó. Eu lembro que a essa altura, no meio da noite, eu já sabia que a coisa estava feia lá. Quando o telefone tocou, eu não quis nem atender. A Dani atendeu para mim e ela falou assim, ó, teu pai faleceu. Querido, eu não sei te explicar o que eu senti naquela hora. Me revirou o estômago, não sabia se eu chorava, se eu gritava. Eu liguei para o pastor Luciano, avisei ele e falei, Dani, vamos correr para o hospital. A gente entrou no carro, queridos, e a gente foi em direção ao hospital. E no caminho eu falei, meu Deus, será que eu tenho que avisar alguém que meu pai faleceu? Nessa hora eu lembrei que eu tinha uma ministração no dia seguinte. Falei, meu Deus, eu tenho que avisar o Samuel e desmarcar a ministração. Pois amanhã, na hora que era para ministrar, eu vou estar no enterro do meu pai. Querido, nessa hora Deus me falou, você entendeu agora? Porque eu fiquei a semana inteira, dizendo para você que eu queria que você pregasse a mensagem que você fala do seu pai. É porque eu queria que você lembrasse que eu amo seu pai mais do que você jamais vai conseguir amar. E eu amo você. E amo a tua família. Eu continuo com você. E foi como se uma mão entrasse no meu coração e tirasse aquela dor. Naquela hora eu dei a mão para minha esposa. E eu fiz uma oração agradecendo a Deus pelo pai que eu tive. Um pai que me ensinou os caminhos do Senhor. Mas eu sou sincero para você em dizer que eu tinha uma preocupação no meu coração ainda. Eu queria saber como estava a minha mãe e a minha irmã. Assim que eu cheguei no hospital, minha irmã chegou também. Ela estava relativamente bem. E eu falei para ela, Anne, eu quero ver como está a mãe. Minha mãe ficou o tempo inteiro junto do meu pai. E tem uma rampa que dá para o pronto-socorro do hospital. Eu lembro que eu subi aquela rampa e tem um banco, tem tipo uma pracinha. Minha mãe estava no banco, ela olhou para mim, acenou e abriu um sorriso. Eu abracei ela e falei, mãe, como que você está? Ela falou assim, as 3 últimas palavras do teu pai foram, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou isso 3 vezes e fechou os olhos. Querido, o que eu quero te dizer com tudo isso? Como que chega, não vou dizer como que a minha história termina, mas como que a minha história chega até aqui. Eu casei com a Dani, que eu queria tanto.
tive um casamento de cinema. Eu casei no Clube Santa Mônica lá, que é um clube de rico. Não gastei R$1. Deus me deu um excelente emprego, que é na filial da Rede Globo, lá no Paraná. Né? A gente casou e morou bem, comeu bem, investiu bem. Há 2 anos atrás eu tive o privilégio de abrir mão do meu emprego para estar no ministério em tempo integral. A cura que Deus trouxe para o meu coração aquele dia, queridos, foi tão grande que no dia seguinte eu literalmente saí do enterro do meu pai e eu fui pregar naquela igreja. E eu falei sobre a paternidade de Deus. Eu não sei te explicar o que Deus fez lá naquele dia. Agora eu prego isso para você, querido, de forma nenhuma é para te deixar com medo. Mas a mensagem que eu tenho para você nessa noite é que o meu Deus e o seu Deus, Ele não aceita 99% de nós. Ele não aceita 99,5% de nós. Ele exige 100%. O meu Deus e o seu Deus, Ele exige tudo. Mas quando a gente chega num nível de intimidade com Ele, de conseguir pegar tudo que eu tenho, que eu sou, que eu espero, que eu creio, juntar tudo isso sem reserva nenhuma, e falar, Deus, tudo está aqui. Sabe o que Ele faz? Ele pega tudo isso, Ele aperfeiçoa e Ele devolve para você. A grande verdade é que a palavra de Deus fala que Ele tem para nós pensamentos de bem e não de mal. Deus não quer tirar de nós o Isaac, queridos. Mas Ele quer no nosso coração a disposição de entregar esse Isaac. Alguém disse assim, que Deus está pronto para te dar qualquer coisa que você esteja pronto a devolver para Ele. Assim como quando nós trazemos a nossa oferta. É um momento tão precioso quando nós ofertamos. Mas Deus, Ele não quer a oferta. Ele quer o ofertante. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Gostaria de pedir para os músicos virem aqui, se for possível. Só tenta não se distrair agora, querido. Sabe, queridos, o que nós fazemos muitas vezes na nossa vida? Nós dizemos para Deus que a nossa vida é dele, que tudo é dele. Mas muitas vezes nós temos áreas na nossa vida onde nós declaramos com as nossas atitudes, Deus, tudo que eu tenho é teu, mas não mexe aqui, Deus. Deus, eu sou teu, Deus, mas não toca nisso. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração, queridos, que Ele quer que vão além disso. Só que para isso é necessário haver uma entrega completa, absoluta, total diante dele. Quando nós conseguimos chegar a esse nível de dizer, Deus, eu não quero segurar nada da minha vida. Não interessa o que eu quero, o que eu espero, Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sonhei é tudo teu. Está tudo na tua mão. O Senhor pode vir fazer aquilo que o Senhor quiser. É nessa hora que nós começamos a viver coisas especiais em Deus. Por que nós fazemos um apelo, querido, e chamamos você para frente às vezes? É para parecer que a mensagem funcionou, que teve efeito? Não. Mas é que quando Deus toca no nosso coração, queridos, a atitude sua de levantar do seu lugar e vir aqui para frente é uma forma de você dizer para Deus, Senhor, eu entendi algo no meu espírito e eu quero dar uma resposta a isso. E talvez durante essa mensagem, querido, Deus te mostrou alguns Isaques na sua vida que você precisa entregar, que você precisa abrir mão. Ou talvez simplesmente nessa noite você queira renovar o seu voto com o Senhor e vir aqui para frente e declarar, Senhor, eu quero me entregar como sacrifício. Eu quero renovar o meu voto de entrega. E eu quero dizer que a minha vida é tua e o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. Eu queria que rapidamente você levantasse o teu lugar e você viesse aqui para frente. Eu não vou demorar, não vou insistir, queridos. Mas essa pode ser uma noite muito especial na sua história. Pedir
Pessoal, os obreiros aí, se puderem ajudar com as cadeiras, abrir espaço. Eu não quero que você repita uma oração comigo, querido, mas essa hora de você fazer a sua oração. Esse é o momento que você entrega a você mesmo. Outra coisa, se Deus te falou sobre coisas que você tem segurado na sua vida, essas coisas têm nome. Declare para o Senhor o nome do teu Isaac. Rasga seu coração para Ele, querido. Faça você a sua entrega. Eu quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma corça, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus.